Nós estamos nessa campanha de gratidão. Esse é o mês de aniversário da igreja. E nós somos gratos a Deus pela nossa igreja, pelo que Deus tem feito aqui em nossas vidas, feito em nossa cidade, o que Deus tem feito em nós. Então a ideia é que a gente possa esse mês expressar nossa gratidão a Deus. E a ideia é que você, inclusive, eu já vi que nas mídias sociais tem um bocado de gente colocando lá, grato sou por isso. Pastor Nildo, hashtag 30 dias de gratidão. Hashtag grato sou, hashtag 30 dias de gratidão. Por que isso? Porque quando você faz isso, canaliza tudo para as redes da igreja. Marcar a igreja. Você marca a igreja lá para a gente poder potencializar. Então, poste uma foto sua na rede social. Eu vou fazer uma foto daqui a pouco. Eu quero que você tire uma foto minha bem legal. Eu vou fingir que não estou tirando foto. Aí você vai tirar uma foto que eu vou postar na rede social daqui a pouco. Tá bom? Te dou o celular daqui a pouco. Então, poste nas suas redes sociais, @Igreja Batista Lindóia. Faça uma ação de gratidão durante a semana, durante o seu trabalho, os seus estudos. Participe dos cultos nos domingos e convide um amigo para estar com a gente. E compartilhe esse banner aí de motivo de gratidão. São 42 anos de organização da sua igreja e você está aqui porque, de alguma forma, Deus trouxe você para cá e Deus quer abençoar a sua vida. Eu quero citar aqui um pensamento de um camarada que criou vários orfanatos. Esse camarada ele é muito conhecido no mundo, ele se chama George Miller. Ele é famoso por ser um evangelista cristão, diretor de orfanatos no século XIX. E ele sempre tinha orfanatos, crianças que eram abandonadas pelos pais, abandonadas nas ruas. Ele acolhia essas crianças e sustentar um orfanato não é fácil. Naquela época, século XIX, era um tempo difícil. E certa manhã, no orfanato de Miller, não havia nada para comer no café da manhã. E ele, então, acordou as crianças, cada uma delas foi escovar os dentinhos, lavar o rosto, e ele pôs todas elas sentadas à mesa, lá tinha copo, prato, talher, e não tinha nada para comer. E ele, então, fez uma oração com as crianças. Ele reuniu todas elas e orou, agradecendo a Deus pelo alimento. E ele confiava que o alimento ia chegar, as crianças já estavam à mesa. E ele disse: Deus, muito obrigado pelo alimento que o Senhor vai prover nesta manhã. Abençoe nossas vidas através desse alimento. No final da oração, bateram na porta, era um padeiro local, que disse que sentiu Deus o levar e trazer pão para o orfanato naquela hora. Pouco depois, o leiteiro chegou informando que sua carroça havia quebrado bem em frente ao orfanato, e para não perder o leite, ele ofereceu todo o carregamento de leite para o orfanato. E aquelas crianças não sabiam que não tinham pão para comer, que não tinham leite para beber, mas depois da oração chegou o pão, depois da oração chegou o leite, e eles puderam ter uma refeição gostosa. E você pode pensar que isso é uma ilustração criada por alguém. Isso é fato real, isso aconteceu na vida de Miller. Eu já contei aqui na igreja uma vez que tinha um membro da igreja que não tinha nada para comer. Nada para comer.
E não faz 2 meses, esse membro da igreja me perguntou: pastor, como é que o senhor soube que eu não tinha nada para comer naquele dia que o senhor levou uma cesta básica lá? Porque no final de tarde, inverno, 5 e pouco da tarde, eu fiz uma compra pela igreja, uma compra gostosa, grande, e levei essa compra até o apartamento dessa pessoa, que é membro da igreja. E chamei ela para descer, para me ajudar a levar. E a gente levou as compras lá para cima. E quando chegou, essa pessoa estava chorando, a luz estava escura, apagada. Ele disse assim: pastor, eu estava aqui, de joelhos, aqui, pedindo a Deus que desse alimento quando o interfone tocou, era o senhor. E essa pessoa falava isso chorando. Nós não tínhamos nada para comer, pastor, e agora o senhor traz essa compra inteira. Essa pessoa é membro da igreja até hoje. Então isso não é uma história inventada, isso acontece. Acontece quando nós oramos, Deus intervém. Então essa história de Mila é um exemplo clássico da provisão divina e da fé inabalável que precisamos ter no Senhor. Crer que Deus vai suprir, Deus vai cuidar, Deus vai prover. Por isso o tema nessa manhã é: grato sou pelo sustento e provisão. Grato sou pelo sustento e provisão. Então essa é a foto que eu vou tirar aqui, que eu quero postar lá mais tarde. Venha cá. Você que vai tirar essa foto, vem cá. Pode ser. Eu estou pregando aqui, estou fingindo que não estou tirando foto, e eu quero exatamente fazer isso aqui, porque eu vou postar no meu... Ficou boa? Não ficou boa? Cadê o pessoal? Vai para frente? Pessoal da mídia, cadê o pessoal da mídia? Me socorre aqui. Essa eu quero botar daqui a pouco no Instagram. Grato sou pelo sustento e pela provisão. Obrigado. É essa mesmo. E a perna ficou aberta, ficou feia. Você é grato pelo sustento e a provisão de Deus? A gente vive um tempo hoje de muita coisa fácil e muita coisa boa. Quem já viveu na década de 70, como eu vivi, na década de 80, em uma região pobre do Brasil, eu fiz uma filmagem na região lá do sertão de Pernambuco, e uma parreira de uva o ano inteiro, nunca vi um negócio daquele. As uvas de Petrolina são mais doces do que as uvas do sul do Brasil e do que outros países europeus. Lá tem uva todo ano, o ano inteiro. Não tem esse negócio de safra, de tempo. Mas houve uma época que naquela região não se tinha o que comer, parecia o orfanato de George Miller. Então a gente sabe o que é o sustento e provisão de Deus ao longo dos anos. Vocês hoje não sabem, essa juventude de hoje, adolescente de hoje, tem tudo. Não sabe o que é passar privação. Mas, ainda que você não saiba o que é passar privação, é importante que você tenha gratidão, porque se temos hoje o que temos, é Deus que nos sustém, é Deus que nos provê. Jó, capítulo 42, versículo 12, eu escolhi o livro de Jó, especialmente a palavra de hoje de manhã e hoje à noite está baseada no capítulo 1 de Jó, porque para mim Jó é uma prova, uma demonstração de que Deus provê, Deus sustenta. O versículo 12 do capítulo 42, fechando o livro de Jó, diz assim: o Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida mais do que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Esses números a Bíblia faz questão de destacar para mostrar que Deus
sustenta, que Deus provê, que Deus multiplica. É verdade que alguns estudiosos e críticos da Bíblia argumentam que o livro de Jó não deve ser interpretado como um relato literal, mas como uma obra de literatura sapiencial, de sabedoria, com significados profundos e simbólicos. Eles não descartam o ensinamento do livro de Jó, mas eles argumentam que o livro de Jó é apenas um poema, que Jó não existiu. Jó não foi um ser histórico. A grande maioria dos teólogos afirmam que Jó foi um ser histórico, sim. Que Jó viveu, sim. E nós cremos que Jó foi um ser histórico, sim. Nós, Igreja Batista Lindóia, na pessoa do seu pastor, crê que Jó foi um ser humano que existiu. E eles afirmam que Jó não é um ser histórico, mas é um livro poético, uma poesia, um conteúdo literário que quer transmitir uma mensagem real. Até os teólogos que não acreditam na história real de Jó acreditam que os ensinamentos do livro de Jó podem ser aplicados à vida no dia de hoje. E eles se baseiam em algumas coisas. Por exemplo, o estilo literário, que é uma escritura poética. E eles argumentam que Jó foi escrito predominantemente em forma poética, especialmente os diálogos entre Jó e seus amigos, do capítulo 3. Mas a poesia hebraica, com todo o uso do seu paralelismo metafórico, simbólico, é usada em vários outros textos da Bíblia que de fato foram reais e aconteceram. Por que só o de Jó que não pode ser entendido assim? A poesia não exclui necessariamente uma interpretação literal do livro de Jó, mas pode indicar que o foco principal do texto é transmitir uma mensagem teológica e moral, mais do que um relato factual de eventos. Então, a poesia, a Regininha gosta de escrever histórias com poesia, mas ela conta histórias reais. Uma outra razão pelas quais eles acreditam que não foi Jó um ser histórico tem a ver com personagens e cenários. Eles argumentam que Jó é descrito como vivendo em Uz, um local de geografia incerta, o que levou alguns a considerar que o cenário é simbólico em vez de ser histórico. Além disso, os personagens como Jó e seus amigos são apresentados com características arquetípicas que os tornam representativos de figuras universais, mais do que pessoas históricas e específicas. Nós refutamos esse pensamento, embora o local de Uz seja incerto, isso não significa que o relato seja fictício. A Bíblia frequentemente menciona lugares e figuras cujo histórico exato local não pode ser conhecido por nós hoje, mas que ainda são considerados reais. Eles dizem que a natureza do diálogo é uma natureza do diálogo celestial. Como é que alguém pode entender o que Deus falou com Satanás? De onde vieste, Satanás, de rodear a terra? Então eles acham que isso não foi histórico. Embora a natureza do diálogo possa parecer simbólica, muitos acreditam que ele serve para revelar verdades espirituais e pode ser entendido como um evento literal, mesmo que esteja além da compreensão humana normal. Agora, se eu não posso acreditar em um diálogo de Deus com Satanás, porque eu não estive lá, eu não posso acreditar que no princípio era o verbo, que no princípio o verbo estava com Deus e que no princípio o verbo era Deus. Eu preciso crer. Há, inclusive, uma argumentação do paralelo com a literatura sapiencial e de mitos antigos. Eles dizem que o paralelo entre o livro de Jó e outras literaturas sapienciais do Antigo Testamento
como o diálogo do pessimista da Babilônia, o poema do justo sofredor da Mesopotâmia. Essas obras compartilham temas semelhantes sobre o sofrimento do justo e o questionamento da justiça divina. Mas esses livros não estão na Bíblia. Mesmo que existam paralelos, isso não significa necessariamente que Jó seja fictício. Muitos textos bíblicos compartilham temas como literatura contemporâneas, mas são considerados relatos históricos pelos cristãos. E quando eu começo falando exatamente de uma oração em uma mesa onde não se tem nada para comer, é porque é necessário exercitar a fé. Aquele jovem que estava de joelhos pedindo a Deus que mandasse alimento, exercitou a fé. Deus já estava preparando o padeiro antes da hora do café e disse: leva esse pão para o orfanato. Deus já tinha falado comigo: olha, fulano não tem nada para comer. E eu fui no mercado comprar. Quando eu estou chegando, saindo do mercado, o cara resolve se ajoelhar. Deus já estava provendo antecipadamente. Ou eu creio na provisão de Deus, ou eu não creio. Por isso, alguns teólogos têm dificuldade de crer, ainda que coloquem em prática muitas questões da ciência, da academia, mas nós somos chamados a crer. Crer no poder de Deus. A grandeza de Jó, na perspectiva bíblica, é algo digno de destaque. Jó é descrito não apenas como um homem rico, mas o que a Bíblia quer mostrar é que ele é alguém que vive uma fé íntegra e reverente. Eu posso não ser rico, mas eu posso viver uma fé íntegra, uma fé reverente. O que a Bíblia quer mostrar é que ele não se destaca por suas posses, mas por sua piedade, por sua devoção, por sua fé. A verdadeira riqueza de Jó estava em sua relação com Deus, em seu relacionamento com Deus. A gratidão é algo que a gente precisa compreender, porque ela é uma resposta à soberania de Deus. Quando eu sou grato, grato sou, é porque eu reconheço no meu relacionamento com Deus que Deus é a fonte primeira de todas as coisas na minha vida. Ainda que pareça difícil, quando eu fui expulso do seminário, demitido do banco mercantil, e vim para Curitiba, parecia o fim da minha vida. E era apenas o começo. Naquele momento foi terrível, mas era apenas o começo. Ontem, na reunião do Viva a Vida, eu contei a história da Maria. Maria saiu de Apucarana, veio para Curitiba para cortar a perna, para perder a perna. Que Maria? Maria que senta ali, ó. Irmã da Nazaré. Nazaré está aqui, a irmã está aí. Não está aí, não. Está em casa. Está nos vendo pela internet, que ela não perde. Estou falando de você de novo, Maria, aqui hoje. Ela vai vir à noite? Quando ela vem à noite, pergunta: qual é a perna que você ia perder? Ela sai de Apucarana, vem para cá, doente, malzinha, risco de perder a perna. Poderia ser o fim da vida daquela mulher, foi apenas o começo, porque ela chegou aqui, a primeira coisa que ela fez foi vir na casa do Senhor, na igreja do Senhor, sentou aí, do lado da Nazaré, me lembro como se fosse hoje, 20 anos atrás, entregou a vida a Jesus, confessou Jesus como Senhor e Salvador, se batizou em uma piscina funda. Primeiro batismo que eu fiz, pastor Nildo, ela não pisou no fundo da piscina, que ela é desse tamanho. Disse: pastor, eu vou afundar. Falei: vai afundar na hora certa, minha irmã. Aí eu peguei ela ali na escada, botei a mão aqui, ela veio flutuando. Maria, você crê em Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Sim, creio.
diante da sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só fiz assim, ó. E Maria hoje é mais bonita do que quando chegou aqui, 20 anos atrás, mais saudável do que quando chegou aqui, e tem 2 pernas. Eu quero mostrar com isso que a sua gratidão é um ato de devoção ao reconhecimento daquilo que Deus faz por você. E às vezes parece natural, e não é natural. Por isso que o livro de Jó está na Bíblia, para quem crê que não foi literal, e para nós que cremos que é literal, o livro de Jó está na Bíblia para mostrar para a gente que Deus provê e sustenta todas as coisas. A gratidão como reconhecimento da soberania de Deus, no contexto bíblico, transcende a ideia de apenas agradecer por bênçãos recebidas. Gratidão é um ato de fé que reconhece a soberania de Deus. Então eu posso até receber o que não parece a mim bênção. Ter a perna cortada, ter um emprego perdido, ser levado para fora de uma situação difícil. Ainda assim eu agradecerei a Deus. Tem gente que só agradece porque tem razões, e se não tiver as razões, ainda assim, todavia eu me alegrarei no Senhor, ainda que a figueira não floresça. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Alegria, grato sou, a alegria produz gratidão, e eu reconheço a soberania de Deus. Será que nossa gratidão se mantém firme diante das provações? É fácil para você ser grato, está tudo bem com você. Então eu quero pensar um pouco que nós precisamos ser gratos a Deus diante das coisas boas e diante das coisas não boas também. Primeiro, grato sou, reconhecendo a fonte do sustento. O texto diz, não havia um homem, ou melhor, havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos, 3 filhas, era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Mas o foco aqui não está na sua riqueza. A Bíblia mostra a riqueza de Jó para mostrar que quem confia na riqueza está confiando na coisa errada. O que é bonito nessa descrição de Jó é que ele era íntegro, correto. Vale a pena ser íntegro. Vale a pena ser correto. Ele temia a Deus, se mantinha afastado do mal. Uma das coisas mais gostosas que eu, como um pai, vivi, foi um momento em que o meu filho esteve longe de Deus, longe das coisas de Deus, e ele veio conversar com o pastor Nildo aqui. E ele disse assim, meu pai nunca fez isso. Não vou dizer o que foi, né, Nildo? Mas ele falou. E eu achei aquilo bonito, porque mesmo longe de Deus, ele olhava para o pai dele e tinha o pai dele como referência. Como foi bom ser íntegro, correto, temer a Deus, me manter afastado do mal. Quero dizer que para você vale a pena ser íntegro, correto, temente a Deus e se afastar do mal. Bênçãos temporárias. A gente muitas vezes se apega às bênçãos temporárias. Sou grato a Deus que eu estava desempregado e Deus me deu um emprego. Mas esse emprego pode ser perdido depois. Tem gente que precisa aprender a ser grato a Deus pela provisão eterna. Para Jó, as bênçãos materiais eram temporárias, mas a verdadeira provisão vinha da sua comunhão com Deus. A nossa maior provisão, ela é espiritual, é a presença de Deus. Eu me lembro que no tempo da pandemia,
aquele apartamento ali, eu não podia... Gente, eu sou um cara agitado, eu sou um cara de estar no meio do povo, de viver fora de casa. Esse negócio de ficar dentro de casa, para mim, é uma prisão. Eu até fico 12 horas. Posso ficar mais 12. Mas no outro dia, eu estou arrumando alguma coisa para sair. E naquela primeira semana da pandemia, uma semana dentro de casa, eu acordava, abria a janela, via a Serra do Mar e botava uma música muito linda. Eu dizia, Deus, como é que a gente vai sair desse negócio? Me senti dentro da arca de Noé, do dilúvio. Mas eu trazia na mente que não estou só. Deus conosco está. E olha, gente, quantos anos faz que passou a pandemia? 4 anos. O início da pandemia demorou 1 ano e pouco. Mais 2 anos, já vai para 4 anos, com aquela sensação. Ficou para trás. Deus está conosco no meio dos momentos difíceis, não apenas nos momentos bons. A nossa maior provisão, ela é espiritual. As bênçãos materiais devem ser, sim, celebradas, mas nunca esquecidas de que isso é passageiro. Agora, tem muita gente que é orgulhosa. Não vou pedir para você que é orgulhoso levantar a mão, não. Porque se você não levantar, eu vou ver que você está mentindo, porque eu conheço alguns de vocês, sei que vocês são orgulhosos, alguns de vocês. Precisamos de humildade. Humildade. Quem é orgulhoso, aprenda comigo. Peça a Deus humildade. Eu peço a Deus... Agora parei de pedir. Todo dia eu pedi a Deus humildade, porque eu era muito orgulhoso, gente. Eu pedi a Deus, Deus me dê humildade. Ultimamente parei de pedir, porque eu não preciso mais, já sou bem humilde. A humildade, ela é o alicerce da gratidão, porque só agradece quem é humilde. Só agradece quem é humilde. A humildade de Jó tem a ver com a teologia da mordomia cristã que Jó tinha. Quando reconhecemos que tudo vem de Deus, a humildade nos leva a ser mordomos, cuidadosos. A humildade nos leva a ser administradores dos recursos com moderação. A humildade nos leva a pensar que aquilo que temos glorifica a Deus. Então, eu não vou gastar o que tenho em coisas que não vale a pena. Como você tem administrado as bênçãos que Deus deu a você? Eu estava vendo aqui esse teclado aqui. E eu quase que pedi, se eu não estivesse cultuando a Deus, eu ia pedir o cara da mesa, aumenta o volume desse teclado. Eu estava cultuando, não quis interromper. A gente vai cantar o hino daqui a pouco. Quem é o cara da mesa? Cardinho, daqui a pouco, na última música, aumenta o volume desse teclado aqui. Só que eu quero ver como é que é. Mas eu estava pensando aqui, se eu fosse o pai desse menino, eu tinha fotografado ele tocando aqui, colocado na rede social, grato sou pelo meu filho tocando o teclado no louvor da igreja de Deus. Se eu fosse a mãe daquele menino, eu não ficava aqui olhando para vocês, não. Eu ficava olhando aqui, eu ia cantar aqui, ó. Como é que você lida com as bênçãos que Deus te deu? Ter um filho tocando aqui é uma bênção. Ele é humilde. Uma coisa interessante, o menino ali, filho de vocês, estava tocando bateria aqui. Hoje ele deu a bateria dele para o outro tocar. Eu achei aquilo bonito, gente. Estava louvando. Hoje ele pegou o microfone e deu a bateria. O outro estava na bateria lá, olhando para mim, porque eles sabem que eles querem que eu veja, que eles estão louvando a Deus. Talvez o seu filho não esteja aqui, mas seu filho está ali. Você precisa entender que isso é bênção de Deus. Talvez você não tenha filhos, mas você precisa administrar as bênçãos que Deus te deu. Você reconhece Deus como a fonte de bênçãos, de sustento. Você tem humildade suficiente para reconhecer e agradecer a Deus as provisões temporárias e espirituais. Grato sou, reconhecendo
a fonte do sustento de tudo que temos, de tudo que somos. Segundo lugar, grato sou diante da perda, diante da prova de fé. E a gente conhece a história de Jó. A Bíblia diz que certo dia os filhos e as filhas de Jó estavam em um banquete na casa do irmão mais velho. Coisa mais gostosa para um pai e para uma mãe é ver os filhos reunidos, filhos, noras, genros, netos. Os pais se alegram ao ver os filhos ali reunidos. Chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia: seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: o fogo de Deus caiu do céu e queimou. Ontem eu orei: Deus, manda fogo do céu naquele lugar e queime todos eles. É a minha vontade, Deus. Todavia seja feita a tua vontade. Não aconteceu, mas eu queria ver. Eu orei com fé. Queria ver lá, transmitido para o Brasil inteiro. Eu orei com fé e olhei para ver se caía. Não caiu. Mas é a misericórdia de Deus. Deus quer salvar aquelas almas perdidas. Aí eu vou querer que os caras vão para o inferno sem se arrepender só porque estão fazendo mal à nação inteira? Jonas fez isso? Jonas, Jó não. Eu estou pregando em Jó ou em Jonas? Jó. A ilustração que você está me dando ok. O fogo caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores, só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Ele tinha outros camelos, além daqueles que estavam pastando. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia. E essa é difícil, gente. Seus filhos, suas filhas estavam em um banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Eu não queria nunca ter uma notícia dessa. O enigma do sofrimento na vida do justo é algo que atrapalha a fé de muita gente. Eu preguei sobre isso aqui em Abacuque. A gente muitas vezes tem essa dúvida: por que o justo prospera e o não justo sofre? Por que o injusto prospera e o justo sofre? Eu queria só saber se vocês estavam ligados. Eu falei errado mesmo, que coisa. Vamos lá. Por quê? Porque Deus permite que os justos sofram. Na perspectiva de Jó, o sofrimento é uma prova da nossa fé. E uma oportunidade para testemunharmos da suficiência de Deus. Deus é suficiente. Eu não preciso ter tudo, eu preciso ter Deus. Eu não preciso ter tudo, eu preciso ter Deus. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Me lembro da minha mãe cantando isso, fazendo o almoço. Hoje é aniversário dela, viu? Ore pela minha mãe, grato sou pela minha mãe. Vou tirar uma foto com ela, botar ela, grato sou pela minha mãe. 78 anos completados hoje. Quase morreu essa semana. Gente, eu estava longe, a mulher estava com dor, com isso, com aquilo, outro. Foi para o médico, estava com pneumonia. Pneumonia em uma mulher de 77 anos é perigoso.
70 e poucos anos, não pode cair, não pode ter pneumonia, tem que se cuidar. E ela é muito agitada. Pense em uma mulher agitada, está sempre fazendo as coisas. Eu falei, se a senhora não descansar, a senhora vai morrer. A senhora pode morrer de hoje para amanhã, então baixa o facho. Aí ela falou para o meu pai, e o que ele disse que eu posso morrer de hoje para amanhã. Ele falou isso? Falou. Não acredito. Falei mesmo, baixa o facho, senta aí. Ontem eu estava lá, quando cheguei de viagem, fui para lá e ela foi para a cozinha. Eu falei, senta aqui. E ela veio e sentou. É uma oportunidade para a gente testemunhar que Deus é suficiente, gente. Quando você perder o emprego, perder um ente querido, perder a saúde, perder qualquer coisa, lembre de que Jesus, Deus, é suficiente. Há aqui uma resposta de fé no meio da crise. Jó, em meio às perdas, adorou a Deus. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E eu vi isso acontecer, isso é uma imagem que eu trago da minha infância. O pastor Antônio conheceu esse episódio lá, da mulher que perdeu um filho, que um ônibus atropelou lá no Americano Batista. Fiquei feliz com isso. Eu conheci essa mulher, ou a mulher ou o filho, nem me lembro que o senhor conheceu. Mas aquilo eu tenho na memória, a mulher levantou o lencinho, o pano branco sobre o seu filho de 9 anos, sei lá. Olhou para a cabeça esmagada do filho, olhou para o céu e disse, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus é suficiente, nada nos abala, nada nos leva para uma cama, nada nos faz adoecer, porque Deus é a resposta que a gente tem no meio da crise. Como você tem respondido às crises da sua vida? E aí eu quero que você pense, qual é a crise da sua vida vivida hoje? Nós sempre estamos passando por crises. Qual é a sua hoje? Talvez a sua crise hoje não tenha nada a ver com aspectos de provisão, mas há uma necessidade de provisão emocional, uma provisão sentimental, uma provisão relacional. Qual a última prova de fé que você teve? Como foi que você reagiu quando sua fé foi provada? A gente que estava ouvindo assim, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Grato sou em meio às adversidades. Jó levantou, rasgou o seu manto, depois raspou a sua cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração, diz o texto, e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, não culpou a Deus, não fez perguntas para Deus, ele adorou a Deus. Grato sou pela provisão de Deus, e em meio às dificuldades, ainda assim vou adorar a Deus em meio à dor. Por isso que a gente canta num velório. Faz tanto tempo que não tem velório nessa igreja, já percebeu? Motivo de gratidão. Não, isso é muito sério. Qual foi a última vez que morreu aqui um membro da igreja que nós velamos aqui? Foi. Tivemos. Mesmo assim, Deus é tão bondoso, já deu outro filhinho chegando aí. Né, Tiago? Mas isso é porque a gente é uma igreja jovem. Porque a melhor coisa do mundo é o crente morrer, sabia? E quando o crente morre, a gente canta louvores a Deus, a gente exalta o Senhor, a gente faz uma festa. A gente adora a Deus em meio à dor, porque dói, viu? Dizer que não dói. Dizer que não dói, perder alguém, dói, mas em meio à dor a gente adora ao Senhor. Nós aceitamos
a situação difícil como sendo o plano de Deus. Não sei o que é, mas eu adoro a Deus. Deus tem um plano em tudo isso. Uma fé madura desenvolve uma perspectiva de crescimento espiritual em meio às dificuldades. Você está mal, está tudo ruim com você? Não, está tudo bom. Deus está trabalhando. Não sei o que Ele está construindo, mas Ele está construindo na minha vida. Quais as adversidades que você tem enfrentado hoje? Como você deve enfrentar essa luta? Quando alguém que a gente ama sofre, a gente sofre junto. E às vezes a adversidade que a gente tem é o sofrimento de alguém que a gente ama. Mas nessa perspectiva, Deus está trabalhando. Eu quero concluir, quero chamar a equipe do louvor que venha para cá, dizendo que a gratidão, grato sou, a gratidão que vai além das circunstâncias, é o que essa mensagem desta manhã nos ensina. A história de Jó nos ensina sobre uma gratidão enraizada na confiança em Deus e não nas circunstâncias. Pode acontecer o que acontecer, minha confiança em Deus não será abalada. Eu selecionei para vocês aqui alguns exemplos práticos de pessoas que, em meio à grande perda, tiveram posturas de bênção. E eu vou rapidamente além de Jó. Jó perdeu tudo, perdeu riqueza, filhos, saúde, mas teve sua fé em Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A história de Jó é um poderoso testemunho de gratidão e de uma fé inabalável diante da adversidade extrema que a gente possa sofrer. Ah, mas Jó é um personagem bíblico, e personagem bíblico Deus fortalece. Personagem bíblico Deus quer dar como exemplo. Então, vou pegar aqui alguns exemplos do nosso dia a dia. Horatio Spafford, um advogado cristão de Chicago. Horatio perdeu grande parte da sua fortuna num grande incêndio em Chicago, em 1871. Pouco tempo depois, suas 4 filhas morreram em um naufrágio. Mesmo assim, ele escreveu o hino "Sou feliz com Jesus, meu Senhor". A gente canta o hino dele até hoje. O cara perdeu tudo, perdeu as 4 filhas de uma vez. É um Jó de 1800, do século 18. Século 18 ou século 17? 19, 1819? Muito obrigado. Ele expressa a sua confiança e a paz de Deus, apesar da tragédia. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Perdi tudo, perdi minhas 4 filhas, mas sou feliz com Jesus, meu Senhor. Corrie ten Boom, já falei sobre ela aqui, não faz muito tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela e sua família foram presas por ajudarem os judeus a escaparem dos nazistas. No campo de concentração de Ravensbrück, ela perdeu sua irmã, Betsy, mas permaneceu firme na fé e depois dedicou sua vida a pregar sobre o perdão e sobre o amor de Deus, mesmo em tempo de horror. O horror que ela viveu, ela pregava sobre o perdão e o amor de Deus. Esse cara está vivo até hoje, o Nick Volchik. Nascido sem braços, sem pernas. Nick enfrentou muitos desafios e dificuldades ao longo da sua vida. No entanto, ele nunca perdeu sua fé em Deus e sua gratidão pela vida. Ele se tornou um palestrante motivacional cristão, inspirado milhões de pessoas no mundo inteiro com essa mensagem de esperança e fé em Deus. Eu não consigo me ver sem um braço, muito menos sem 2 braços, muito menos sem 2 pernas.
Mas a sua vida sempre sorrindo assim. Você entra na internet, vai estar sempre sorrindo. Às vezes as pessoas têm que pegar ele, levar para o lugar. Elizabeth Elliot perdeu seu marido, Tim, quando ele foi morto por uma tribo indígena que ele estava evangelizando lá no Equador. Ele vai levar o amor de Jesus a uma tribo e o povo começa a ouvir o que ele está dizendo e ele não entende. Eu vim falar de um Deus que ama e o povo, sim. E ele foi morto nessa tribo indígena. Apesar da tragédia, a mulher desse homem, a Elizabeth, volta à mesma tribo para continuar a pregação do evangelho àquele povo, continuar o trabalho missionário do seu marido. E ela escreveu vários livros sobre fé, perdão, perseverança. Então, a história de Jó não é uma história isolada que alguns críticos literários, teológicos possam dizer que aquele homem não existiu. Eu creio que ele existiu sim, porque outros exemplos de pessoas que perderam tudo também existiram. Esses exemplos nos mostram que mesmo diante de grandes perdas, é possível manter a fé e a gratidão, confiando que Deus está no controle. Deus tem um propósito maior para nossas vidas, além do que vemos e sentimos. Isso deve desafiar você a avaliar onde está a sua fé. Como é que você lida com situações difíceis? Você deve nunca perder de vista a provisão e o cuidado de Deus e ser grato a Deus por isso. Sua gratidão a Deus precisa ir além das circunstâncias. A história de Jó nos ensina a cultivar essa gratidão. Que possamos, em nossas vidas, expressar gratidão em todas as áreas, reconhecendo que tudo é dádiva de Deus, seja a abundância, seja a falta. Nós somos chamados a louvar a Deus. E você louva a Deus nas dificuldades? Grato sou pelo sustento de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nos dê essa disposição de agradecer ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a adorar ao Senhor em meio às dificuldades. Obrigado pelo que o Senhor tem suprido nossas vidas. Obrigado pelo que o Senhor tem nos ofertado, mesmo com pessoas, parentes, amigos que passam por tribulação. O Senhor tem provido recursos, provido atendimento médico, tem provido, ó Deus, clínicas, hospitais. Tem provido, ó Deus, alegria no nosso coração, dos nossos familiares. Obrigado pelo sustento material, o Senhor não tem deixado faltar o que nós necessitamos. Obrigado, ó Deus, pela saúde. Obrigado, Deus, pelo alimento. Obrigado pelos recursos materiais que o Senhor confiou a nós. Obrigado, ó Deus, pelas situações que inspiram cuidado e a gente às vezes perde tempo cuidando de outros e dando atenção a outros. Obrigado por isso, porque o Senhor nos dá suprimento, nos dá condição. Recebe, Deus, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede à minha mãe no dia de hoje. Obrigado pela saúde dela. Recebe, Deus, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém.